Oi, salve, salve, ogros e princesas. A gente tá começando aqui mais um terapia e tava com tempo que eu precisava gravar. Eu não deixei muitos de gaveta, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de tudo que rolou ao longo dessas últimas 2 semanas. Sim, a gente ficou uma semana sem ter conteúdo por conta da minha longa jornada agora como empreendedor. Pois é, eu tenho muita coisa agora que eu estou empreendendo, não só as aulas particulares, mas vem aí coisa nova para vocês nos próximos dias. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Magnitsky e vamos falar também sobre um pouco do que o Alexandre de Moraes vem fazendo e sobre também uma série de coisas que vem acontecendo aí no Brasil e no mundo em até 8 minutinhos enquanto eu lavo o prato aqui com vocês. Por incrível que pareça, o Brasil deu uma reviravolta nos últimos dias agora com algumas notícias que foram fundamentais. Entre elas, eu posso dizer que a prisão na Itália da Carla Zambelli, a Carla Zambelli, que dizia ser intocável, ela apareceu de maneira assim, absurda, surreal. Eu diria que eu não estava contando não que a Carla Zambelli fosse diretamente presa na Itália. E aí um deputado italiano, Angelo Bonelli, ele chegou a postar no X e também dizer ali para a TV italiana e tudo mais que tinha encontrado o paradeiro da Carla Zambelli. A Carla Zambelli teve o seu paradeiro revelado, por incrível que pareça, pela movimentação do pai, e hoje ela está numa cadeia, numa cela na Itália, aguardando a sua extradição, que pode acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até, quem sabe, 1 ano. Mas uma coisa é certa, ela não vai ficar lá, ela vai cumprir a pena aqui no Brasil, condenada a 10 anos por invadir as urnas eletrônicas com hacker de Araraquara. Uma outra notícia também interessante foi a questão da taxação, né? A taxação do Trump, o tarifaço em si, a chamada tarifa Moraes, né, que eles estavam colocando, que foi colocada, implementada pelo Eduardo Bolsonaro, ela caiu. E ela caiu basicamente porque o que seria taxado do governo brasileiro em si, ou melhor, do que o governo dos empresários brasileiros mandassem, basicamente 694 itens ficaram do lado de fora dessa lista e ficaram só no mais. Ou seja, é muito mais um blefe do queridíssimo Donald Trump. E aí, gente, é meio complicado falar sobre isso, porque nessa nova Guerra Fria, né, que eu costumo chamar que a gente está vivendo agora, em uma nova Guerra Fria, nessa nova configuração, o Donald Trump aparece sempre ameaçando taxar todo mundo, impondo. E se você pegar a carta que ele escreve ao Brasil, o primeiro e o segundo parágrafo ele mostra que não tinha nada a ver com o que ele estava propondo. Ele fala sobre uma caça às bruxas, fala do Jair Messias Bolsonaro e diz que o governo brasileiro, mediante as interferências na lei eleitoral e no julgamento do Jair Messias Bolsonaro, ele de imediato deveria agir retirando de qualquer relação comercial. Ele usa ele também que tem uma balança desfavorável aos Estados Unidos. Vale lembrar que eles precisam mais da gente do que a gente deles. Eles precisam diretamente da gente por conta dos gêneros agrícolas. Os americanos não conseguem produzir grande parte do próprio alimento. E também de outros produtos que nós precisamos mandar. Então, assim, o que aconteceu foi simplesmente Donald Trump retirando o que ele mais tinha falado que ia fazer. E não é a primeira vez, eu acho que é a terceira ou a quarta vez que ele blefa feio nesse segundo mandato. Democratas já estudam, inclusive, o impeachment dele por utilizar o assunto da próxima parte do vídeo, que é a questão da Lei Magnitsky. Essa lei foi criada pelo governo americano para combater, para punir diretamente pessoas que agem contra os direitos humanos e diretamente que promovem atrocidades, né? Crimes de maneira totalmente absurda. E o Alexandre de Moraes acabou de ser sancionado na Lei Magnitsky. Quando você vai observar, a gente tem que fazer uma pergunta muito simples. Quais foram os crimes contra a humanidade cometidos por Alexandre de Moraes? E a resposta é muito simples, não há.
E aí, claro, os democratas já estudam agora, entre 4 e 12 de agosto, apresentar um projeto de impeachment mostrando que Donald Trump exorbitou nas suas funções, aplicando uma lei. E o Alexandre de Moraes está muito chateado com isso, viu? Ele deve estar preocupado agora, nossa, onde é que eu vou comprar meu shampoo, mano? E tudo mais. Tanto é que tem uma imagem dele aí dando o dedo, entre outras coisas. Mas a lei Magnitsky não poderia ser aplicada diretamente, ela não vale sobre demandas de consumo. Então, sim, Alexandre de Moraes pode utilizar os cartões aqui no Brasil porque as demandas de cartões de crédito sendo de bandeiras Hiper, Master, Visa, Diners, Casas Bahia, a porra que for, vale no Brasil porque a demanda é de consumo. Então ele não pode ser taxado no próprio país porque é uma demanda interna e de consumo. Mas claro que os bolsonaristas jamais entenderiam isso e classificam que a lei Magnitsky ela é maravilhosa. Ele não tem, peraí, tem um negócio aqui na minha frente. Ele não tem empresa, nem tampouco bens nos Estados Unidos, nem tampouco dinheiro em bancos americanos. Ele é servidor público no Brasil, recebe, como todo servidor público imediato, pelo Banco do Brasil, e é só ele fazer qualquer cartão de bandeira nacional. Mas em relação aos cartões de bandeira internacional, por ser uma demanda de consumo e ele está aqui no Brasil, ele pode consumir sim. Bom, é isso, galera. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Terapia tá de volta. E show de bola. Vamos lá. Como sempre, pratos limpos, be ok.